Boa tarde, pessoal. Oi, Lu, tudo bom? Olá, Patrícia, tudo bem? Tudo bom? Tudo bom? Feliz com seu aceite para o nosso convite. Não, com certeza, não poderia deixar de participar, não é? É uma oportunidade não só para me integrar melhor com a comunidade do IFIX, mas também para expor, não é, as questões de deficiência que a gente está enfrentando nesse momento da pandemia. É, e especialmente sobre o enfoque, né, que é o dos recursos escassos, que eu acho que é o enfoque mais relevante quando a gente fala de educação inclusiva, né, e, das dificuldades que a gente está enfrentando, né? A escassez ela deve ser sempre ressaltada, não tanto como um fator negativo, mas como uma realidade, né? E uma possibilidade Uhum, de superação e de modificação do próprio sistema educacional. certo. Olha, antes de começar, vou me apresentar aqui, porque a gente tem muita coisa para falar e eu quero apresentar a Lu também. Oi, pessoal, para quem não me conhece, meu nome é Patrícia Silva. Eu trabalho no gabinete da direção do IFIX, sou assessora da professora Suzana de Castro, que é a nossa atual diretora. Né? Para quem não sabe, IFIX é Instituto de Filosofia e Ciências Sociais da UFRJ. E nós estamos promovendo uma série de lives chamada Bate-Papo. O objetivo dessas lives é tratar de assuntos que sejam bastante pertinentes para o universo acadêmico, para o meio acadêmico e para a sociedade de uma forma geral. E estamos fazendo convites para as pessoas que a gente acredita que possa contribuir para a discussão dessas temáticas importantes. E a nossa convidada de hoje é a Luana Araújo. Ela é professora e ela é doutoranda em Direito da Faculdade Nacional de Direito, a Gloriosa Nacional, né, da UFRJ. E hoje ela vem aqui falar, o tema da nossa live é recursos escassos e acessibilidade na comunicação. Reflexões para uma educação inclusiva. Lua, de novo, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Não, eu que agradeço novamente, né? Eu que agradeço pelo convite e espero que a gente consiga debater de forma bastante produtiva. Lu, como é que o tema da escassez de recursos se relaciona com a questão da educação inclusiva? Bom, quando a gente fala de escassez de recursos, né, no momento da pandemia, geralmente vem à cabeça as pautas de saúde, principalmente a escassez de recursos de saúde, como leitos de UTI, de unidade de terapia intensiva, que são especiais, são leitos especiais destinados ao tratamento do Covid, a alocação de recursos como respiradores, que não existem em quantidade suficiente para todos, e a existência, não é, a alocação de equipamentos de proteção individual, né, máscaras e mesmo álcool em gel e etc. Então, quando a gente fala dessas temáticas e a gente fala de deficiência, existe uma crítica muito forte, que é a crítica de colocar determinadas pessoas para o final da fila. Geralmente, quando a gente fala de colocar essas pessoas para o final da fila, a gente quer falar de forma mais expressa, né? Em maximização de recursos, do uso de recursos e maximização do número de vidas salvas. Não é? É uma lógica que a gente tem na bioética, que é chamada de bioética numérica. É a ideia de que se você salvar uma quantidade maior de vidas, independentemente de quais vidas são essas, esse é o objetivo de um profissional de saúde, né? Um profissional de saúde e uma política de saúde pública. O que acontece é que quando a gente utiliza essa lógica, a gente está, na realidade, empregando um pensamento capacitista, por um lado, e, por outro lado, ele é também um pensamento racista, sexista, classista, dentre outros istas. Né? Por que a gente fala que é um pensamento capacitista, por um lado? Porque quando a gente fala dessas escalas de prioridade, geralmente elas priorizam uma saúde corporal específica. Então, algumas escalas utilizadas são a escala de falência sequencial de órgãos e a escala de fragilidade. Ambas priorizam, né, a independência na condução das atividades diárias e o funcionamento dos órgãos. Esses dois fatores podem estar depauperados, podem estar em relação a um padrão arbitrário, elas podem estar diferenciadas em relação a esse padrão.
de modo a colocar essas pessoas como menos prioritárias no recebimento dos recursos. Né? Ou seja, falar que a escala de prioridade é capacitista é dizer que ela prioriza arbitrariamente determinadas capacidades. Então, quando a gente fala também que esse tipo de perspectiva, não é? É uma perspectiva sexista, classista, racista, a gente quer dizer que existem condições que são consideradas como não prioritárias, que impactam mais determinados segmentos, não é? Como pessoas negras, mulheres e pessoas pobres, não é? Impactam mais esses segmentos do que homens brancos, heterossexuais de classe média ou média alta, não é? Ou alta. E um indicativo disso é quando nós, por exemplo, vemos as reportagens de que o vírus é mais letal entre a população negra. Por que seria o vírus mais letal dentro da população negra? Justamente porque há uma conexão histórica, não é? De fatores históricos que predominam na população negra, relacionados, por exemplo, a deficiências coronárias e respiratórias. Não por uma predisposição natural a ter esse tipo de condição, mas pelas condições ambientais às quais essas pessoas foram submetidas durante todo um curso sistemático. Né? Então, e o que é que isso tem a ver com educação inclusiva? Né? Na realidade, quando a gente fala de escassez de recursos na educação, a lógica é muito parecida com a de maximização de vidas, essas vidas específicas, da saúde pública. A gente está falando de uma maximização de ensino do aluno normal, quando a gente fala, não é, em escassez de recursos. Enquanto a gente está falando de salvar o maior número de vidas na saúde pública, na educação a gente está falando de salvar a maior quantidade de estudantes normais. A gente está falando em salvar a maior quantidade de conteúdo transmitido, independentemente do acentuamento de exclusões. A gente está falando em um salvamento ainda, não é, dessa capacitação para uma vida profissional e não para uma educação de uma vida cidadã. Então, essa ideia da escassez de recursos, que gera a prioridade de alguns segmentos na saúde pública, é a mesma que a gente sente quando os debates sobre educação inclusiva são colocados em segunda instância ou são obliterados no debate sobre o retorno às atividades e no debate sobre educação em geral, né? E eu posso dizer assim que é para esses alunos que a teleeducação, que é um conceito mais amplo, né? A gente pode até distinguir muito bem o que é ensino remoto, o que é educação à distância. E isso, por mais que pareça trivial, é extremamente fundamental para a concepção de inclusão, que é inclusão radical, sim, não é? Nós queremos uma inclusão radical, porque é uma inclusão de raiz que vem da noção de rompimento com estruturas sistêmicas excludentes. Então, quando a gente diferencia ensino remoto e educação à distância, a gente também faz um predicado pela noção de que a distância, por si só, ela pode ser incompatível com uma concepção mais ampla de inclusão. Certo? Então, para fechar essa pergunta, eu diria que é para esses alunos, né, hoje, que a educação normal ou a educação geral tem se voltado através das ações de teleeducação em sentido geral, não é? Justamente com essa ideia de sobrevivência para o mercado de trabalho, mercados de trabalhos que já estão saturados e abarrotados por pessoas que só vão produzir mais totalmente alienadas, né, do produto de suas atividades. E Lu, quais seriam os recursos escassos e como que eles se relacionam com o direito, né, que é a sua área, e com a educação inclusiva, que é a área de todos nós? Essa pergunta, eu acho que é importante que a gente diferencie bem, inclusive de uma forma pedagogicamente arbitrária, né, que é dividir entre apoios e acessibilidade, porque, infelizmente, em políticas públicas interseccionais, que trabalham com intersecções, a gente tem que fazer distinções, às vezes, que não se refletem na prática, mas que determinam a quantidade de recursos que são destinados para essas atividades, né? Eu destacaria que existem dois âmbitos em que a escassez de recursos se agudiza na educação. O primeiro desses âmbitos seria o âmbito dos apoios,
E o segundo âmbito seria o âmbito da acessibilidade. O que é que quer dizer, não é, o âmbito dos apoios? Eu diria que existe uma escassez de recursos, tanto nos apoios em sentido estrito, em um sentido mais individual, quanto uma escassez de recursos dos apoios em sentido amplo. Os apoios em sentido estrito, eles estão mais relacionados à letra da lei do artigo 24, parágrafo 2º, a linha C, não é? A gente é muito apegado a esses números no direito, mas é extremamente importante que a gente recorra a esses dispositivos, não é? A gente entenda quais são os nossos direitos através da leitura das leis e não se sinta alienado e não se sinta distanciado de tudo aquilo que tem um artigo na frente, tudo aquilo que tem um epíteto artigo e parágrafo na frente, porque isso é nosso. Então, quando a gente fala desse artigo 24, parágrafo 2º, a linha C, a gente está falando de medidas de apoio individualizadas. Medidas de apoio voltadas para o aluno, em específico, e considerando a maximização do desenvolvimento acadêmico e social desses, na medida das suas, claro, possibilidades e oportunidades. Quando a gente observa, né, um órgão que é importante para a gente interpretar a convenção é o Comitê de Direitos das Pessoas com Deficiência da ONU. Claro, sempre com todo o ceticismo que a gente tem em relação à documentação internacional, ainda é o que a gente tem hoje, a convenção de melhor para o estabelecimento de políticas públicas, né? Então, dentro do comitê, que comenta a Convenção de Direitos das Pessoas com Deficiência, a gente tem uma definição do que venham a ser essas medidas de apoio individualizado. Geralmente, elas se configuram, não é, em instrumentos relacionados à tecnologia assistiva e também se configuram num apoio individualizado pessoal, por exemplo, com o fornecimento do profissional de apoio. Em algumas instituições se convencionou chamar esse profissional de apoio de monitor, de assistente da educação especial, entre outros. E, além disso, a gente pode também ter formatos, materiais didáticos específicos, não é? Em formatos considerados alternativos. Essa palavra é até um pouco estranha, não é? Alternativos por quê? Porque existe um principal, porque existiria um modo preferível. No geral, esses modos alternativos geralmente são a prancha, que é muito questionada, muito criticada, né, na educação de pessoas com autismo e deficiência intelectual, e outros medidas como aumento de fontes, não é? E outros recursos que você vai determinar, embora a convenção ela dê um indicativo do que são esses apoios individualizados, tudo isso deve ser individualizado num plano de ensino do aluno, que a gente chama, na verdade, de Plano Educacional Individualizado, é o famoso PEI, não é? E aí, quando a gente fala, não é, da própria situação da pandemia em relação a esses apoios individualizados, eu diria que é preciso a gente entender que a pandemia não cria a escassez na oferta do apoio em sentido estrito. Ela apenas, digamos, aprofunda uma ferida, não é? Abre mais e inflama mais uma ferida que já existia, que é a ferida da escassez nos apoios individualizados. Agora, o que a gente tem é tanto uma falta óbvia, né, de pessoal para fornecer esse apoio, quanto obstáculos reais, materiais ao fornecimento desse apoio. E esses obstáculos são causados, não é, pela própria situação do isolamento. Por exemplo, uma saída para a escassez que a observação da ONU menciona é o compartilhamento dos profissionais, ou seja, um monitor ou um profissional de apoio servir para 2, 3 ou mesmo para um grupo focal, para diversas pessoas ao mesmo tempo. Com a pandemia, em que não estamos compartilhando mais o ambiente da sala de aula, em que há uma intrusão, não é, do ambiente educacional no ambiente domiciliar, a gente já não tem como conciliar os espaços privados dessas pessoas na sala de aula, como se fazia anteriormente. Então, isso se torna um pouco, eu diria, inviável
e até uma afirmação arriscada, mas é essa mesmo, mas se torna inviável pensar num modo tradicional de fornecer apoios individualizados que seja compatível com o nosso objetivo maior de inclusão. A gente precisa repensar completamente a nossa forma de fornecer apoios, não é? Em um segundo âmbito dos apoios, eu diria que existe uma escassez dos apoios em sentido amplo. Esse sentido amplo dos apoios, ele também vai estar no parágrafo 2º, artigo 24 da Convenção, mas na sua alínea D. Quando a gente fala em apoios em sentido amplo, a gente pode estar falando tanto naqueles apoios intrínsecos ao sistema educacional, né? E aí são os profissionais educacionais, os conselheiros escolares, muitas vezes os psicólogos, a própria estrutura burocrática da universidade, a gestão da universidade, a qual você tem acesso muito mais viabilizadamente quando você tem acesso físico a essas pessoas, como os fatores extrínsecos. E aqui eu falo das terapias, não é? Dos terapeutas, dos assistentes sociais, dos profissionais de saúde, dos psicólogos e toda a constelação que é um apoio à educação sem propriamente ser educação, não é? Principalmente as terapias. A gente sabe que muitas terapias são importantes para que um aluno com deficiência acompanhe, possa ser incluído devidamente. Na pandemia, o que acontece é que esse acesso a esses recursos em sentido amplo se tornou praticamente impossível, né? Nesse ponto, eu diria principalmente que as pautas de saúde, elas se relacionam de uma forma muito, muito íntima com a de educação, porque boa parte dos serviços terapêuticos que esses alunos demandam, eles influenciam na qualidade da educação recebida. E o que acontece é que, nesse momento, muitos desses serviços não estão sendo considerados essenciais. Eu diria que é até uma faca no coração para quem trabalha com educação perceber que o seu serviço não foi considerado essencial, né? Nós não fazemos um serviço essencial. Então, foi uma escolha muito infeliz de nomenclatura mundialmente falando, mas que talvez denuncie um pouco quais são as nossas prioridades no momento. Realmente não parece que a educação, e a educação em sentido amplo, está no conjunto de pautas essenciais da sociedade global. Bom você ter comentado essa questão do que é essencial ou não, porque a minha irmã é professora de educação infantil, ela mora nos Estados Unidos, e inicialmente o trabalho dela não foi considerado atividade essencial. E aí, assim, 2 semanas depois foi, né? Porque foi verificado que os profissionais de saúde que estão na linha de frente, eles têm filhos e eles precisam continuar recebendo assistência educacional e social. Então, ela voltou, ela foi demitida e depois readmitida. E aí, eu estava pensando aqui, Luana, como é que está, no meio desse debate educacional, a adaptação das medidas que estão sendo consideradas razoáveis para pessoas com deficiências no meio educacional, e em relação ao contexto de pandemia? A gente tem dentro do contexto geral de adaptações de acessibilidade, na realidade, né? A gente tem uma acessibilidade também é um dos pontos de recursos que estão escassos na pandemia, tanto uma acessibilidade no sentido estrito da palavra, que é o acesso à disponibilidade desses instrumentos, quanto no sentido mais amplo que eu falaria que é a acessibilidade sociolinguística, né? Que é o acesso, por exemplo, nesse momento nós estamos falando e a gente não tem intérprete de Libras. Então, se a gente tivesse um apoio, né? Se a gente tivesse socialmente a noção de que ou mesmo a gente não tem condições de traduzir o que nós estamos falando, de interpretar o que nós estamos falando, aliás, para Libras, que é, diga-se de passagem, uma língua oficial, né, do Brasil. Então, quando a gente vê por aí as pessoas dizendo nós fazemos educação bilíngue, né? Na verdade, a segunda língua oficial do Brasil não é inglês, por incrível que pareça, é Libras, né? Então, no sentido da acessibilidade, nós temos 2 vias de realização da acessibilidade. A primeira delas é o desenho universal.
O desenho universal é a ideia de que a própria estrutura dos serviços, dos produtos e dos bens, ela vai ser destinada a todas as pessoas, ou ao maior número possível de pessoas. Embora a convenção fale a todas as pessoas. Mas existe uma questão toda, né, do direito de você estabelecer medidas que não são realizáveis. De fato, eu acho não realizável você pensar todos os produtos como usável, e esse nome ficou muito comum nos últimos anos, né, que é a usabilidade, a possibilidade de uso. Eu acho muito improvável que a gente tenha possibilidade de sempre projetar os produtos para as demandas de todos. Até porque assim você estagna uma concepção de ser humano, né? Você impede que surja agora, ou no momento seguinte, uma pessoa com demanda específica, que vai ter que utilizar todos aqueles serviços, bens e produtos que já foram criados antes, né? Então, o desenho universal é como se fosse o desenho. É a concepção de que as estruturas desses produtos e serviços, elas têm de ser inclusivas e projetadas para o maior uso possível de todos. Já as adaptações razoáveis, elas entram em cena quando o desenho universal ou ele não foi cumprido. Por exemplo, você tinha um prédio fictício, que é a Faculdade Nacional de Direito, que em muitos locais as pessoas têm dificuldade de acessar um ambiente, uma sala, porque tem um degrau, porque tem uma escada, porque tem inclusive são estruturas que a gente não sabe por que não se coloca um degrau lá, porque se coloca uma escada, enfim, né? E porque em alguns espaços não se utiliza amplamente a rampa, desde que essa rampa seja também acessível a todos. Então, o desenho universal seria a rampa, nesse caso, né? É o desenho, a gente utiliza essa analogia sempre da acessibilidade à rampa, ao elevador, embora a acessibilidade seja um conceito bem mais amplo e bem mais robusto, né? A gente sempre fala desses exemplos porque eles são úteis. Então, a acessibilidade do desenho universal em estrutura é a rampa. Quando a gente está falando em corrigir um prédio, né, que não teve, como a FNT mesmo, né, que tem mais de 100 anos, que não teve na sua concepção inicial a acessibilidade, a gente está falando de medidas de acessibilidade. A gente está falando que não existiu o desenho universal na concepção desse produto, desse bem, e agora a gente vai corrigir essa ausência com uma medida de acessibilidade. Já a adaptação razoável, ela é especialmente importante na educação porque ela vai dar uma atenção às demandas individuais. As demandas daquele aluno específico que precisa de adaptações, que precisa de modificações específicas. Um autor que eu gosto muito, que faz uma distinção fantástica de medidas de acessibilidade, desenho universal e adaptações razoáveis, é o Rafael de Assis Roig. E ele tem um artigo nesse livro que é 9 conceptos básicos sobre direitos das pessoas com discapacidade, que está na internet, é da PUC do Peru, não está traduzido ainda, mas possivelmente vai ser traduzido, né, nos próximos. Ele tem vários textos sobre acessibilidade, mas esse é o principal. Quando a gente fala dessas adaptações razoáveis na educação, as coisas se confundem. Alguns chamam de flexibilização, outros chamam de adequação, outros chamam de adaptação mesmo, outros chamam ainda de modificação. Se a gente observar as portarias e os pareceres do MEC, não existe uma distinção fina entre o que seria essas... E ainda fala-se, por exemplo, em flexibilização de alta monta, flexibilização de média monta. Então, e algumas dessas flexibilizações e adaptações razoáveis, não é? São, por exemplo, o aumento do tempo para uma pessoa que precisa de um tempo maior para realizar uma prova, para realizar uma atividade, a própria modificação da avaliação, não é? Então, por exemplo, quando eu forneço para um aluno que tem fobia de falar em público uma possibilidade de fazer uma prova escrita, eu não estou corrigindo um desenho universal, porque essa medida não é coletiva, essa medida é individual, de acordo com as demandas daquele aluno, né? O mais importante, talvez, para a gente enfocar nas adaptações razoáveis e nas
sobre as adaptações razoáveis, as medidas de acessibilidade e o desenho universal é que, primeiro, o desenho universal, ele gera política pública, porque ele é coletivo e porque as medidas de acessibilidade geradas pelo desenho universal, que corrigem a ausência de desenho universal, elas são coletivas, elas são destinadas a sujeitos coletivos. Já as adaptações razoáveis não podem gerar políticas públicas porque elas são individuais. O que é política pública é a possibilidade de se pedir uma adaptação razoável. Como é que isso se contextualiza na UFRJ, por exemplo? É a possibilidade de existir, é a instituição de um mecanismo ao qual as pessoas recorram quando elas tenham demandas. Isso sim é uma política pública. É o que a gente chama de disponibilidade, né, do serviço de adaptação razoável. Agora, a própria adaptação, ela não pode ser uma política pública, porque se fosse uma política pública, ela se coletivizaria uma pauta que é naturalmente individual. O segundo aspecto, para fechar esse ponto, eu diria que é a gente ter uma reflexão séria sobre o que é razoabilidade. Por exemplo, né, embora seja difícil quando a gente fala, não é, de adaptações razoáveis na teleeducação, sempre se fala, mas essa tecnologia não existe. Mas essa tecnologia é inviável. Mas a gente não tem condições de fazer isso. A gente não sabe, de fato, se não há condições de fazer essas coisas, se não há condição de fazer uma audiodescrição, de fornecer um serviço de leitor de tela, porque a gente não sabe se o máximo possível foi efetivamente tentado. O que a gente sabe, por exemplo, é que no Brasil a gente tem a concessão e a permissão de alguns serviços de radiodifusão de imagem e de som, por exemplo, para algumas grandes emissoras, Globo, SBT, que deveriam, em tese, ter em toda a sua programação o serviço de Libras, né? O serviço de acessibilidade de Libras. Contudo, elas não têm. Então, caberia nós nos questionarmos, é razoável exigir da Globo, do SBT, que tenham Libras em todos a sua programação? Acho que não é razoável, né? É obrigatório, é necessário, né? Então, o que a gente deveria pensar nesse momento? Qual é a nossa definição de razoabilidade e ter uma noção muito mais ampla de razoabilidade que exija que todas as possibilidades, de fato, foram colocadas em prática. Por exemplo, o nosso recente, né, o menos recente, o ex-ministro da Saúde, já não sei mais, o ex-ministro da o Mandetta, não é? Ele teve vários pronunciamentos, principalmente naquela época caótica, que foi o momento da renúncia dele, e ele não, em nenhum momento, teve um intérprete de Libras nesses pronunciamentos dele, que foram, no geral, na Globo, né? E eu fiquei me perguntando, depois eu questionei para alguns colegas surdos, como eles estavam se sentindo nesse momento que eles não tinham nenhum acesso ao que o Mandetta disse, né, ao pronunciamento do Mandetta ipsis literis, exatamente o que ele falou. E o que me disseram foi, a gente acessa o que as nossas páginas fornecem para a gente. Então, a não ser que o conteúdo seja especificamente destinado à deficiência, não há uma acessibilidade geral do que está sendo transmitido, né? Nem na Globo, nem no SBT, nem em nenhuma outra mídia. Então, o que eu acredito é que a gente tenha, do contexto da pandemia, tanto medidas de acessibilidade, que aí vão ser esses intérpretes de Libra, que vão ser os serviços de audiodescrição, vai ser principalmente leitores de tela também, né? Possibilidade de se fornecer, por exemplo, quando a gente fornece um material, não fornecer esse material em imagem, mas fornecer também ele em PDF e descrito, né? Para uma pessoa cega poder ter acesso ao conteúdo. Em termos de adaptações razoáveis, a gente vai ter outras demandas, não é? Que, por exemplo, dentro da UFRJ vão ser direcionadas pelos chamados facilitadores de aprendizagem, né? Que estão sendo formados agora, nesse momento. Então, são eles que, no geral, vão ser encarregados de conduzir essas demandas de adaptação razoável.
Lu, bom você citar a UFRJ, que eu tenho uma pergunta. É o seguinte, nós estamos vivendo toda uma discussão sobre ensino remoto, como é que a gente vai fazer uma adaptação, e tem um movimento estudantil bastante atuante, bastante combativo, contrário à execução do ensino remoto na instituição, em consideração a situação socioeconômica da maior parte do corpo docente. Acredito que 12 a 13 mil alunos do nosso corpo docente, que é quase 50 mil alunos, não tem dificuldade de acessar a rede de internet, e 4 mil informaram que não têm acesso. Isso entre os respondentes, né? Então a gente pode dimensionar quem não respondeu. E aí eu não acredito que nesse debate ainda tenha sido levado em consideração as questões das pessoas com deficiência e acessibilidade. Então, como é que você vê a perspectiva do ensino remoto para a população, para o grupo de pessoas com deficiência? Eu acho que seria para a gente pensar, né, esse dualismo, porque é um dualismo que existe entre ensino remoto e educação à distância. A gente tem que fazer uma memória do que foi produzido de documentos executivos pelo MEC, né, desde o começo da pandemia. Então, a gente tem lá, em março, né, em 18 de março, quando começa quando a gente tem a declaração da situação de emergência fitossanitária, a gente tem uma nota de esclarecimento do MEC sobre as implicações da pandemia no fluxo do calendário escolar. Então, essa nota basicamente dizia como as atividades iam se realizar, né, à distância, no contexto da pandemia. E aí o mais interessante é que a gente tem depois uma portaria bem mais ampla do CNE, do Conselho Nacional de Educação, que para mim é particularmente desastrosa, mas que a gente precisaria ler com cuidado, que ela fala primeiro, quando ela fala de educação superior, ela dá um dado que é 40% dos ingressantes de 2018 na educação superior ingressaram na modalidade EAD. O que é difícil saber com esse dado é, primeiro, quantos por cento dessas pessoas estavam envolvidos numa educação semipresencial e não EAD, quantas pessoas na educação pública e na educação privada, porque provavelmente, eu desconfio, embora esse dado não tenha sido divulgado, que a maioria dessas pessoas estivesse na educação privada, e naturalmente há mais disponibilidade de recursos dos matriculados na educação privada. E, em terceiro lugar, a gente não sabe quantas pessoas desse quantitativo de 40% eram matriculandos da pós-graduação. Porque a gente sabe que existe um quantitativo expressivo de pessoas que trabalham e fazem pós-graduação em EAD porque não têm condições, né, físicas nem financeiras de recorrer a um curso presencial. Então, a gente não sabe realmente, e me espantou esse dado, porque 40% da pós-graduação brasileira, então, é feita à distância. Que coisa estranha, não é? Porque não parece, para mim não parece. Eu vejo a pós-graduação brasileira como muito, extremamente presencial. Sempre foi essa a minha impressão, né? E aí também houve esse problema de não diferenciar a pós-graduação profissional e a pós-graduação acadêmica. Então, parece que é tudo o mesmo, não é? O mesmo, enquanto elas não geram conhecimento da mesma maneira. Então, o que é que eles falam quando eles falam de educação à distância em relação ao ensino superior? Eu vou repetir ipsis literis, né? Como a gente fala no direito, as expressões chatas do latim. Aqui se trata de ampliar a oferta de cursos presenciais em EAD e de criar condições para a realização de atividades pedagógicas não presenciais, de forma mais abrangente a cursos que ainda não se organizaram na modalidade à distância, com a experiência já admitida de oferta de 40% de atividades à distância para cursos presenciais. Então, eles já admitem aqui que se 40% das pessoas estão fazendo esses cursos à distância, é porque pelo menos 40% dos cursos presenciais podem ser fornecidos à distância. Um outro problema da nota é que ela permite que os processos seletivos, sejam em outras atividades que não relacionadas às aulas, sejam amplamente realizados à distância. Quem já passou por um processo seletivo, e a Patrícia, eu sei que já passou, de pós-graduação,
sabe que é um processo extremamente inacessível, que os textos não são disponibilizados para as pessoas terem acesso, no geral, até texto escaneado, não é? É disponibilizado para as pessoas estudarem para a prova. O próprio momento da seleção não é a estrutura que tem para acolher essa pessoa, não é uma estrutura acessível. Então, o fato de que um parágrafo de 3 linhas tenha sido destinado a dizer que o processo de seleção na pós-graduação pode ser feito amplamente de via remota é extremamente preocupante, né? Em todo o trecho, a gente tem diversas recomendações na nota sobre a educação superior, nenhuma falando de inclusão. Nem inclusão de pessoas com deficiência, nem inclusões étnico-raciais, nem de pais e mães, nem de gestantes, nem de mulheres, nem de nada. Não se fala de inclusão. O que aprofunda a minha desconfiança de que esse tipo de nota é feito para pessoas que não precisam que se configuram num padrão de aluno normal, né? Não precisam de mais recursos. E o único momento que a nota fala, não é, de inclusão, que para mim é bastante sintomático, que ela fala, há ainda que se observar a realidade das redes de ensino e os limites de acesso dos estabelecimentos de ensino a dos estudantes às diversas tecnologias disponíveis, sendo necessário considerar propostas inclusivas e que não reforcem ou aumentem a desigualdade de oportunidades educacionais. Eu acho que é, no mínimo, sintomático, né? Que quando você fala de limitação, aparece a palavra inclusão como que a reboque. Toda vez que você fala de é difícil você realizar algo, mas tem que ser inclusivo. É difícil que nós façamos, que nós rompamos com as barreiras, mas a inclusão é um imperativo. A inclusão sempre vem aí num contexto de limitação e não como uma forma de se romper a limitação, não é? E eu acho que essa portaria do MEC é extremamente importante para a gente. E acho que ela se institucionaliza ainda mais com a última resolução 544 do MEC, que é a resolução que reorganiza o calendário, não é? É em função dela que a UFRJ reorganizou também seu calendário recentemente. E ela basicamente autoriza os cursos a fornecerem as atividades de forma à distância. Sendo que cada universidade vai ter a sua discricionariedade para fazer isso. E vai ser de responsabilidade das instituições fornecer basicamente todo o artefato, todo o arcabouço para fazer isso, que eu já acho um erro, porque você não tem uma menor padronização que seja do que contará como um ensino remoto. Lembrando, a gente não está com perspectiva ainda de fazer ensino à distância. O governo tem utilizado essa expressão de forma equivocada. O que nós estamos fazendo é ensino remoto, uma adaptação para o ensino remoto, até porque uma educação à distância precisaria de uma revolução, por mal, eu acho, mas uma revolução na nossa concepção curricular, na nossa concepção de estrutura universitária. Né? E, então, a questão maior aqui, eu diria, de saber se existe essa conciliação, né, entre inclusão e educação à distância e ou ensino remoto, utilizar as palavras de forma intercambiável, é que, basicamente, a inclusão ela não é uma opção. Se o ensino remoto é uma opção, a inclusão não é uma opção. Quando a gente fala de inclusão, a gente está falando de um modelo educacional. É a nossa concepção de que o que é educação é necessariamente inclusivo. Se não é educação, se não é inclusiva, a educação não é educação. Não é educação. Se a educação, né, que a gente fala, mas se a educação que seja remota, que seja à distância, ela não se mantém, não é? Não questionando os aparatos exclusivos, e esses aparatos exclusivos hoje são a falta de acesso à internet, são a falta de acessibilidade nas próprias plataformas, então a gente não está pensando em educação no sentido de preparação para a vida em sociedade. A gente está pensando em instrução para reprodução de técnica. E aí talvez seja melhor a gente falar em profissionalização, em instrução, mas não em educação, porque isso seria inclusive, uma ofensa à palavra educação. Para a gente, educação inclusiva, e eu repito isso sempre, é um pleonasmo. Mas é um pleonasmo que precisa ser repetido tanto quanto a igualdade é um direito de homens, existe um direito à igualdade entre homens e mulheres. Por que a gente precisa repetir o óbvio? Porque o óbvio ainda não está realizado. Então, enquanto o óbvio ainda não for uma realidade, a gente precisa repetir que é necessário realizá-lo, né?
Se a gente estiver dispostos, então, a abrir mão dessa concepção de educação, que é mais amplamente fundamentada na cidadania e na democracia, aí sim eu digo, ok, nós podemos fazer uma opção entre ensino remoto e inclusão. Senão, a única forma de educar é educar de maneira inclusiva. E essa é a nossa, acho que deve ser a nossa concepção de educação. Só um dado que existe toda essa ideia, não é, de que a EAD e a internet como um todo poderia ter rompido com algumas barreiras de acessibilidade. Esse é um mito que, para pessoas com determinadas deficiências, se tornou particularmente perigoso. Como a gente sabe, né, os dados de 2018 sobre EAD são extremamente catastróficos, até piores do que a da educação presencial. Então, nesses cursos de EAD, só 20% tinham, por exemplo, intérprete de Libras e 18% dos cursos não tinham nenhum dos recursos, nem monitor, nem acompanhante pessoal, nem audiodescritor, nem nada, nem leitor, né? E o que eu acho que talvez seja mais grave é que, enquanto parece mais natural para uma pessoa engajada na educação presencial pedir por um intérprete de Libras, por um audiodescritor, por um profissional de apoio, parece afrontoso você fazer o mesmo pedido dentro da educação à distância, porque você vai estar falando de uma adaptação na sua casa, né? Vai ser o seu computador que vai precisar de um recurso, vai ser o seu ambiente que vai precisar de um profissional de apoio. Então, vai parecer, se a gente já tem essa noção de que direitos são favores, vai parecer ainda mais uma benesse específica e uma preferência, né? Um privilégio individual de quem tem esses recursos na sua casa. Então, para mim, a EAD também mexe com essas concepções de público e privado que a gente tem, e que, em termos de educação, né, e que vão precisar ser revistos se a gente quiser romper essa ideia de que os apoios individuais eles são favores. Se já é hoje, num contexto de rotatividade dos recursos, em que um profissional pode servir para vários, um apoio pode servir para vários, imagine no contexto em que as pessoas vão ter que fazer que a gente chama de busca ativa, né? Sair e entrar na casa das pessoas, de sair dessa roupagem pública e entrar no espaço privado, vazar literalmente a educação para a casa das pessoas, né? Mas sabe, então, Luana, esse tema do ensino remoto que eu tenho acompanhado com alguma proximidade, né? Por conta da natureza do meu trabalho na UFRJ, eu tenho incomodado bastante a confusão das pessoas em chamar ensino remoto, aulas remotas, aulas online de educação à distância, né? EAD é uma modalidade de ensino previsto na LDB. Ela tem todo um projeto pedagógico envolvido, uma concepção envolvida. As avaliações são desenhadas para serem desenvolvidas nessa atividade. Então, a gente não pode chamar uma atividade que você liga a câmera no teu telefone de EAD, né? E aí eu vejo muita gente que é contrária a EAD pegando carona, né, nesses eventos de remotos para justificar, olha como a EAD não funciona. Né? E aí também, a partir da sua fala hoje, você explicou muito bem, eu fico pensando assim, que eu sei que na aula presencial já é complicado para o aluno com deficiência exigir, solicitar alguns direitos, e às vezes eles nem sabem dos direitos que eles têm. A burocracia universitária pode ser tão complicada para um aluno que não tem a deficiência, para o aluno que tem deficiência e a necessidade parece ser ainda mais desafiante do que para o aluno que sem. Então, eu gostaria de perguntar como é que como um aluno com deficiência pode recorrer, exigir que esses direitos sejam cumpridos, exigir que o seu direito a uma educação inclusiva. Sim, não, excelente colocação também, Patrícia, essa questão da diferença entre ensino remoto e educação à distância, e ligou uma chave na minha cabeça de que talvez eu também estivesse fazendo um discurso mental para mim mesmo de que AD é uma coisa ruim, é uma modalidade naturalmente ruim. Quando, na verdade, a gente não tem como saber isso, primeiro, porque, no geral, as atividades da UFRJ, todos os cursos em EAD da UFRJ não são EAD em sentido estrito, são semipresenciais. Então, tem momentos coletivos, as avaliações são coletivas, e eu não tenho como saber
né? É até epistemologicamente arriscado eu dizer EAD é ruim. Porque eu não saberia, não teria nem... Eu tive um contato de formação pessoal com o EAD, que foi, na verdade, uma experiência muito boa, né? Que tinha pessoas, como era um curso de formação da PUC do Peru, para pessoas com educação, para pessoas com deficiência, no geral, tinha muitas pessoas com deficiência. Então, eu percebi na prática diversas adaptações razoáveis que foram muito, muito bem executadas, sabe? Mas, ao mesmo assim, a experiência recente da pandemia me fez esquecer isso e me fez pensar, bom, a educação à distância é naturalmente ruim. Na LDBN, de fato, a gente tem a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, né? De fato, a gente tem a possibilidade da educação à distância ela ser não uma modalidade educacional, mas uma forma de se realizar algumas modalidades educacionais. Essas formas são a educação de ensino médio, a educação profissional, a educação de jovens e adultos e a educação universitária. Além, existe toda uma dúvida de se isso é educação ou não, mas é a formação dos profissionais, dos docentes, não é? Dos profissionais de educação e docentes. Essas 4 maneiras, né, são esses 4 públicos-alvos, são os públicos-alvos da educação à distância, porque se assume que eles sejam mais independentes. E essa é a concepção dos educadores, né? Há uma maior independência nesses públicos-alvos, por isso que eles podem ser educados à distância. Eu fico extremamente angustiada com isso, porque, de novo, há uma premiação da independência. E essa premiação, por vezes, é muito fictícia. Porque você vai ver as pessoas que estão fazendo, mesmo na educação universitária, e mesmo no ensino profissional, né, na educação profissional, fazendo educações à distância, e, no geral, elas estão menos assistidas do que pessoas que fazem educação presencial. Elas estão menos assistidas, ou seja, naquele contexto, elas são mais dependentes. Elas têm um maior grau de dependência. Então, eu tenho um desgosto muito grande com essa ideia de premiação da independência. Quanto mais independente, mais você pode acessar determinados recursos, né? No caso dos recursos de saúde. Quanto mais independente, mais chance você tem de receber um respirador, mais chance você tem de receber um leito de UTI. E quanto mais dependente, mais pro final da fila você vai. Que eu acho, Lu, só interrompendo, que essa questão da dependência é mais para, no caso, criar um escudo para não inserir a modalidade à distância para a educação infantil, por exemplo. Né? Como a gente tem visto aqui no Rio de Janeiro, né, o nosso governo do estado colocando ensino fundamental à distância, que, ao meu ver, eu como pedagogo, eu considero uma violência você colocar uma criança de 8 anos na frente de um laptop. Que ela não pode perder o ensino de matemática. Assim, não consigo conceber isso. Não acho que é uma experiência pedagógica válida. Acho que é uma tortura. Ela não sabe bem nem o que está acontecendo ainda. Ela não tem uma maturação psicológica suficiente para entender o contexto. Porque ela está em casa, parece férias, mas não é férias. Ela tem que sentar na frente do computador e ver um profissional que não foi preparado para esse tipo de aula, né? E ter que assistir aquilo. Então, assim, talvez essa questão da dependência, né, seja por esse lado. Né? O aluno de ensino médio ele já tem uma maturação psíquica para compreender. O aluno de ensino fundamental ainda não. A minha dúvida sempre será? Porque, assim, será que a gente tem, de fato, essa maturação psíquica? Não há indicativos disso, nem dado, nem das ciências cognitivas e nem das ciências pedagógicas, de que as pessoas estão mais maduras na universidade do que elas estariam no ensino médio ou no ensino fundamental. Então, por exemplo, você tem um aluno específico, que é um aluno com autismo, que ele pode, no geral, ele tem hiperestimulações, alguns fatores que desencadeiam uma sensação de hiperestimulação. Como é que você vai considerar esse aluno considerado independente, se ele estiver na educação universitária? Como é o caso, é um dos agrupamentos mais incluídos, é o do aluno com autismo. Como é que você vai considerar ele mais independente quando possivelmente ele não pode nem sentar na frente do computador por mais de 10 minutos assistindo aquela aula? Ele não tem essa... Estou falando de aluno específico, obviamente, cada artista é um autista, mas se você tem essas recorrências de hiperestimulações e de dificuldade de permanência em uma mesma atividade por muito tempo. Então, como é que você vai ter
digamos, essa conclusão geral de independência para todos os públicos, né? Com deficiência intelectual e autismo, isso é muito, muito, muito complicado. Com alunos surdos e com deficiências auditivas, então nem se fala, né? Porque possivelmente um aluno com deficiência auditiva vai precisar de recursos de aumento, de amplificação do som da voz do professor, e principalmente um aluno surdo vai precisar de um intérprete, né? Que é mais delicado ainda. Então, como é que você pode, em abstrato, aprender que o aluno da educação universitária ele é mais independente, né? E, além disso, concordo com você plenamente que é uma violência, né, que se faz na educação, no ensino fundamental hoje, mas que essas coletivizações das pautas da educação, o aluno, por exemplo, esse estereótipo do aluno universitário como mais independente, é o que trai um pouco, entra pela porta de trás, a ideia de não individualização do plano de ensino. Não é? Então, você ainda trabalha com o estereótipo do aluno que ele é mais independente. E quando não é o caso, às vezes a gente vê, por exemplo, que o âmbito que a gente tem mais doenças, né, transtornos mentais e condições psíquicas de depauperação da saúde mental é a pós-graduação, que seria hoje o campo onde tem mais independência, né, do aluno, do alunado. Contudo, por exemplo, eu tenho uma dificuldade de funcionar se eu não tiver meu terapeuta. Eu não entendo como isso me faz mais independente. Será que isso me faz mais independente? Não sei, né? Mas, enfim, sobre a sua pergunta, extremamente relevante, eu acho que a mais relevante, que são as perguntas práticas, né? O que você fazer, o que você pode fazer se você tiver uma demanda educacional que você não considere cumprida, né? Primeiro, eu planejava falar um pouco também sobre os dados da UFRJ em termos de pessoas com deficiência, né? Quantas pessoas com deficiência estão na UFRJ? A frustração de não conseguir esses dados e a não divulgação desses dados, né? Embora eu tenha achado matérias, né, de que esse levantamento foi feito em 2016, começou um outro levantamento no ano passado e outro levantamento teria sido feito em 2017, extremamente sintomática, não é? Eu ainda consegui encontrar os dados de 2014. Então, em 2014, nós teríamos tido 289 pessoas com deficiência matriculadas, não é? Dentre esses, a maior deficiência seria a deficiência visual, e a gente teria também, né, a deficiência motora, os maiores grupos de deficiência motora, visual, vocal, mas hoje talvez essa expressão, inclusive, esteja defasada, e deficiências auditivas, e aí não distingue aqui deficiências auditivas no sentido amplo e surdez, né? E eu também achei um dado de 2018 que só a UFRJ tinha só 5% dos intérpretes que precisava ter, não é? A defasagem é de mais de 100 profissionais. Então, esses foram, né, os dados numéricos que eu achei e que provavelmente estão bastante defasados e desatualizados. Eu não consegui ter acesso a esses dados de hoje, embora possivelmente eu suspeito e eu desejo, né, que seja que esses dados existam. Eles existem, possivelmente, necessariamente existem, mas eles não foram divulgados. E aqui vai também o meu, digamos, apelo, né? Por exemplo, o próprio site da acessibilidade UFRJ, ele não tem nada postado desde fevereiro, né? Enquanto a gente tem outras experiências de outras universidades, e aí eu falo a minha universidade da qual eu sou egressa, que é a Federal do Ceará, sei que a estrutura da Federal é outra, porque da Federal do Ceará é outra, porque lá eles fundaram não uma diretoria associada à reitoria, mas uma secretaria, de forma que eles têm mais independência, de forma que eles funcionam de uma forma mais... E eles estão diretamente vinculados à educação, que também dá um ponto de vista, digamos assim, gestacional, de gestão diferente. E lá eles estão muito preocupados e eu acho que essa preocupação existe na DIRAC também, mas a gente não sabe, né, quais são as medidas que estão sendo tomadas.
Eu sei, por exemplo, que existe um programa de formação de facilitadores de aprendizagem, mas eu não sei quem são esses facilitadores, qual a formação deles, quem eles estão apoiando. Eu suspeito que sejam pessoas que estão para se formar, mas eu também não sei se isso procede. Então, quando eu destacaria também que quando eu busquei esses dados, eu fui chamada a justificar o motivo pelo qual eu gostaria de ter esses dados. Pela própria lei de acesso à informação, dados de natureza pública não sigilosos você não precisaria fornecer qualquer razão para ter acesso a eles. Não é? Esse é um primeiro ponto. E um segundo ponto seria, existe uma obrigação pública de divulgar esses dados, justamente porque eles são de interesse público. Então, dado engavetado não é dado, é segredo. A gente precisa que esses dados estejam em público, porque a partir deles é que a gente consegue fazer buscas ativas. É que eu, por exemplo, consigo, se eu quiser identificar na minha universidade, quais são os alunos com autismo, aplicar um questionário para eles, com eles desenvolver, talvez, junto com os professores, uma pesquisa. Olha só que rico! E era só eu ter acesso, só entre aspas, né? Eu ter acesso a esses dados que deveriam estar mais do que acessíveis, deveriam estar sendo divulgados aos quatro ventos, né? O que é que você faz se você for esse aluno que não tem nome na UFRJ, que tem uma deficiência, né? Que está incógnito? Em primeiro lugar, eu diria para você buscar a diretoria da universidade. É o canto que você vai poder conseguir levar a sua pauta para os colegiados e é o canto que vai levar a sua pauta, se for o caso, para a diretoria de acessibilidade. Outra possibilidade é você procurar, se esse diálogo, que nem sempre é fácil com a gestão, não estiver possibilitado, você procurar os representantes discentes. Esses representantes discentes são, na graduação, os conselhos, né? A gente chama lá na minha Universidade Federal do Ceará, é o CA, né? E na pós-graduação são os representantes discentes mesmo, a gente chama de representação discente. São eles que vão levar suas pautas para o colegiado de professores em um caso ou em outro. Então, eles que podem, né? Sempre esse processo vai ser sempre colegiado, diretoria, DIRAC, se for o caso, ou diretoria, DIRAC, se for o caso. O ideal é que não chegue na DIRAC, o ideal é que a própria diretoria consiga direcionar a sua demanda, né? Lu, só te interromper, só desculpa, é que a gente tem 1 minuto e 25 para encerrar, passou voando. Meu Deus. Então, bom, eu só diria assim, para encerrar, né? Eu me sinto muito consternada que a resolução do CPEG fale que a ensino à distância não possa deixar ninguém para trás por não poder participar. Para mim, não poder participar já é deixar as pessoas para trás. Então, a gente tem que ter muito cuidado, né? Nenhum discente pode ser penalizado por não aderir às atividades ou atividades remotas. A penalização já é a não participação. Então, a gente precisa ter muito cuidado com essa ideia da própria convenção, que é não deixar ninguém para trás. Não deixar ninguém para trás significa que se eu tenho 1 ou 2 ou 3 alunos na minha sala que estão ou podem ser excluídos, eu já não estou fazendo mais inclusão. Eu estou fazendo segmentação. E essa segmentação não pode permanecer numa concepção mais ampla de inclusão radical, que é o que a gente tem dentro da educação inclusiva e é o que a gente tem que ter, né? O ensino inclusivo não é para pessoas com deficiência, ele é para todos. Se o ensino inclusivo fosse para pessoas com deficiência, ele seria exclusivo. Então, eu repito a frase do Boaventura, né? Nós temos que ter direitos a ser iguais na nossa diferença e a ser diferentes na nossa igualdade. E é isso que a gente tem que reforçar, que a diferença e igualdade não são conceitos